por que é tão difícil desapegar de certas coisas. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra comprar aquilo que eu quero. Tipo, eu pesquiso muito e muitas das vezes passa meses, passa um ano e eu não comprei aquilo. Porque na minha cabeça, se eu passei todo esse tempo sem precisar daquilo, de fato não é uma coisa urgente. E aí eu queria muito um certo tênis. E eu olhava aquele tênis e os comentários eram que era muito confortável e tudo mais. E eu passei um mês, 2 meses, 6 meses, um ano e não comprei. Chegou meu aniversário e eu ganhei o tênis de presente, né? E eu usei tanto tênis, usei. Ele ficou tão desgastado que ele partiu de um lado a outro. Ficou meio que impossível de usar. Mas eu era tão apegada a esse tênis que eu não queria jogar fora. Aí fiquei com aquele sentimento de não jogar fora, mas não tinha mais como usar, então tive que jogar fora. E aí passou-se novamente. E ele era tão confortável que eu só ficava pensando, eu quero outro tênis igual a esse. Passou-se um tempo, chegou meu aniversário novamente. E o que foi que eu fui comprar de novo? Não comprei. Ganhei novamente, o mesmo tênis. E aí eu usei, e essa semana agora, já tem uns meses. E ele também partiu ao meio, mas ainda dava pra usar. Porém foi o solado, a sola dele que partiu, né? Então se eu saísse em tempo de chuva, ia entrar água no tênis e tudo mais. Mas eu era tão apegada a esse tênis e não queria abrir mão dele. E aí por essa semana eu tava arrumando o quarto e eu olhei pra esse tênis e falei, não tem mais como eu usar ele. E eu fui jogar fora. Mas sabe aquele momento que você vai jogar uma coisa fora e você fica encarando e olhando, e se eu precisar? E se eu não encontrar outro tão confortável quanto esse? E se eu precisar ir pra outra situação e eu não tenho outro que seja compatível com um local como esse é? Ou seja, aquela zona de conforto, de comodismo, de precisar daquilo porque é algo funcional. E muitas das vezes a gente se encontra assim na nossa vida, tipo, são tantas coisas do nosso passado que pra gente remete a uma zona de conforto que a gente não quer abandonar, mesmo que não esteja mais nos servindo. Porque por mais que alguma coisa da nossa vida seja confortável por determinado tempo, não quer dizer que vai ser confortável pra sempre. E às vezes a gente tá insistindo na mesma coisa. Por mais que não tenha sido eu que tenha comprado o tênis das 2 vezes, o que acontece? Foi um dinheiro investido na mesma coisa 2 vezes. E poderia ter sido investido em outra coisa. Eu poderia ter recebido outra coisa. Mas eu preferi utilizá-lo na mesma coisa. E na nossa vida também é assim. Às vezes a gente tá vendo que certas coisas não se encaixam mais e a gente quer manter na nossa vida. Quer continuar mantendo na nossa vida porque a gente sente que aquilo ali é o que deixa a gente confortável. E muitas das vezes o que deixa a gente confortável não é o que faz bem pra gente. Eu tenho muita dificuldade em me adaptar a certas coisas, a mudanças na minha vida. E eu tenho aprendido que nem tudo vai seguir uma regra, uma rotina. E muitas das vezes eu preciso dessa regra, dessa rotina, e muitas das vezes não é assim que acontece. Mas no reino de Deus e na nossa vida espiritual, tem tantas coisas que a gente sabe que faz mal, mas porque por um determinado momento é prazeroso fazer, a gente continua fazendo e a gente não deixa o velho homem morrer. E, tipo assim, muitas das vezes é confortável pra gente mentir, é confortável pra gente ceder às sensações de conteúdos impróprios. Muitas das vezes é cômodo pra gente, enquanto tá numa roda de amigos, pra não ficar de fora, fazer coisas que não convém. E essas coisas nos deixam confortáveis naquele momento, mas a longo prazo não é bom pra gente. A longo prazo, se eu continuasse com aquele tênis, ia entrar água, eu ia passar vergonha em algum momento na rua. E de qualquer forma eu teria que abrir mão dele, assim como eu abri, eu joguei o tênis fora. E a Bíblia vai dizer que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. E a gente precisa deixar as coisas velhas se passarem, as coisas velhas irem embora, as coisas velhas não retornarem mais. Porque se a gente diz que se tornou uma nova criatura e mantém atitudes do velho homem, atitudes do seu passado, a gente não se tornou uma nova criatura. A gente apenas se acostumou a viver uma vida adulta, onde em certos ambientes onde me convém, eu sou de determinada forma. Em outros ambientes, da forma que me convém, eu sou de outra forma. E isso não é viver uma vida verdadeiramente em Cristo. É uma vida cômoda. É uma zona de conforto, um comodismo. Mesmo que a gente ache que não existe uma zona de conforto na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está numa situação difícil, onde a gente quer sair. Vou dar um exemplo. Se você está num relacionamento que não é confortável para você, mas você não consegue sair, mesmo que aquele relacionamento não seja confortável, é a sua zona de conforto. Porque você sabe que precisa sair, mas não saiu. Mesmo que isso tenha outros fatores, né? A gente sabe que tem muitos fatores, muitas coisas que acontecem nesse exemplo que eu dei. Mas, por exemplo, outra coisa que acontece é se você sabe que precisa emagrecer e você precisa fazer um esforço de abrir mão daquilo que você gosta muito de comer, mas você não abre, você tá na sua zona de conforto, mesmo sabendo que a sua vida não tá saudável. Mesmo não sendo uma situação que é amplamente confortável, porque você se sente mal, mal-estar e vai pro médico e tudo mais. Mas é uma zona de conforto porque você não quer sair daquilo ali, porque você gosta de comer aquilo ali. É uma zona de conforto mesmo não sendo confortável.
É a mesma coisa do tênis. Era um tênis confortável, mas não estava me servindo mais. Mas por eu ser tão apegada, eu não queria jogar fora. E muitas vezes a gente está muito apegado às nossas próprias ideias, aos nossos próprios desejos, mesmo sendo ruins, mesmo não servindo mais, mesmo não sendo prático. E a gente não quer abandonar essa zona de conforto desconfortável. E isso tudo me faz pensar em quantas mudanças são necessárias a gente fazer diariamente para que a gente esteja mais perto de se tornar uma nova criatura, mais perto de se tornar alguém melhor. Não somente alguém melhor em Cristo, mas em todas as áreas. Alguém como um indivíduo, como qualquer outro, mas que a gente se torne melhor, a cada dia melhor, do que nós mesmos. Não se comparando, não olhando para os outros, mas buscando ser uma pessoa coerente com aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Porque uma certeza a gente tem, né, que todo mundo vai partir em algum momento. Mas se você olhar pra si mesmo há uns 5 anos atrás, ou não vou nem tão longe, há uns 2 meses, 6 meses atrás, será que você tá se tornando uma pessoa melhor do que aquela que você era antes? Será que você tá indo em busca verdadeiramente do seu objetivo? Ou você só parou na sua zona de conforto desconfortável? Porque é muito mais difícil mudar do que se manter na sua zona de conforto desconfortável. Isso vai ficar na minha cabeça agora um tempão. Zona de conforto desconfortável. É tipo, eu sei que é difícil mudar, pra mim é muito difícil mudar certas coisas. E às vezes não é por falta de recursos que a gente não consegue mudar, às vezes é só porque a gente tem medo. E o medo é uma coisa que a gente não nasceu com ele. Quando a gente é criança, quando a gente é bebezinho, a gente não sabe de nada. Então, o que é constituído como medo na nossa vida é aquilo que a gente aprendeu com nossos pais ou com as pessoas à nossa volta. Por exemplo, por que uma criança vai ter medo de tocar na tomada? Porque um dia ela tocou e alguém disse que não podia. Alguém fez uma simulação de choque, alguém fez um escândalo, alguma coisa assim, e disse pra ela que não podia, que era errado. Mas se ela nunca tivesse recebido ali no contexto da vida dela essa situação, ela continuaria tocando, porque pra ela não tem medo daquilo ali. Uma criança, ela não tem medo de se jogar no colo do pai, da mãe, de quem for, porque na cabeça dela ela não vai cair. Ela não sabe o que é o medo de cair. Então, essa situação de medo que a gente tem hoje é constituída por as vivências que a gente teve ao longo da nossa vida até aqui. Então, muitas vezes a gente precisa entender que esse medo de sair dessa zona de conforto desconfortável é um medo inexistente, porque você não sabe o que vai acontecer depois. A gente cria esse medo, essa resistência, porque é muito mais cômodo ficar na mesma situação do que partir e ir embora. Mas a gente precisa mudar algumas coisas. A gente precisa evoluir, porque eu tenho certeza que você não quer ser daqui a 6 meses, 1 ano, a mesma pessoa que você é hoje. Imagino que você queira evoluir. Eu quero evoluir, eu não quero estar do mesmo jeito que eu estou hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E a única certeza que a gente tem é que um dia todos nós não vamos mais estar aqui, independente do dia, da hora, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o ideal é que a gente viva, mas que a gente viva uma vida coerente com quem a gente verdadeiramente quer ser. A gente não pode mentir, manipular e omitir ou viver uma vida dupla só porque fulano de tal vive, ou porque é mais cômodo viver assim, ou porque fulano de tal conseguiu dessa maneira, eu também vou conseguir. Somos pessoas únicas, feitas à imagem e semelhança de Cristo. Então, a Bíblia também diz que se Deus não fica irado para sempre com a gente, então pensa comigo, por que a gente tem que viver da mesma forma que não é coerente para sempre? A gente precisa em algum momento da nossa vida determinar, eu quero ser assim e eu vou ser assim. E isso não é você declarar uma coisa tipo lei da atração, não é nada disso. É você se comprometer a sair desse lugar de conforto desconfortável e se tornar uma pessoa que realmente vive o que prega. E isso não é válido só para pessoas do meio cristão, para todo mundo, porque se eu digo pra alguém que eu não gosto que mintam pra mim, por que eu tô mentindo pros outros? Sabe, se eu digo pra alguém ser saudável, por que eu não sou saudável? Se eu digo pra uma pessoa seja financeiramente estável, mas eu não sou financeiramente estável, qual propriedade eu tenho pra falar essas coisas? Então, não só por questão de falar para os outros, mas de você falar para si mesmo, de eu falar para mim mesma. Eu estou vivendo o que de fato eu falo pela minha boca, o que de fato eu penso, eu estou vivendo isso. Se eu não estou vivendo isso, eu estou em uma zona de conforto desconfortável. Porque se eu digo que eu quero ser mais saudável, mas eu não me comprometo a ser, então eu continuo na minha zona de conforto desconfortável. Então, isso é em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, acadêmica, familiar, em todas as áreas. A gente precisa viver o novo de Deus em todas as áreas, a gente precisa se tornar uma nova criatura em todas as áreas. Então não deixe que o medo adentre nessa zona de conforto desconfortável e tome toda a sua mente, todo o seu coração, porque os pensamentos procedem do coração, os nossos desejos e anseios procedem do coração, então o coração e a mente estão ligados. E a gente alimentar essa mesma situação, sempre essa mesma situação, vai fazer com que a gente fique mais distante da pessoa que a gente realmente quer ser. Vai fazer com que a gente fique mais distante dos propósitos e dos planos de Deus pra gente. Vai fazer com que a gente fique mais distante dos nossos próprios objetivos, dos nossos próprios sonhos, das nossas próprias zonas confortáveis, realmente confortáveis.